Tá, primeiro eu queria pedir um pouquinho de paciência se der problema na internet. Hoje oscilou bastante aqui. Florianópolis está sendo atacada por um vento sul implacável aí. Hoje está um tanto difícil a internet. E agradecer o convite feito inicialmente pelo Alan, aí depois eu acabei tendo que cancelar no primeiro momento, né, por razão de trabalho, depois pela Júlia, e parabenizar a iniciativa de vocês, tanto da construção, né, da escola Vânia Bambirra, que é uma homenagem super justa, né? É uma pessoa com quem eu compartilho, assim como a maioria de vocês, a admiração pela importância teórica dela dentro da teoria marxista-dependência, e, no meu caso, especificamente, pela filiação dela ao trabalhismo brisolista na sua melhor fase. A minha dissertação foi concluída no ano passado. Hoje ela já teria sofrido muitas mudanças, né, para essa questão dos aplicativos que vocês mesmos estão cobrindo aí, em parte por causa da mobilização nacional que está aparecendo. Mas eu vou trazer alguns elementos. Eu acho que o que aconteceu de lá para cá, essa mudança que está tendo no trabalho dos motoboys, na verdade, ela reforça muitas das conclusões da dissertação, embora com algumas diferenças, acredito que vai no mesmo sentido. Então, eu organizei a apresentação mais focada nas características mais concretas mesmo do trabalho. E aí eu vou dividir aqui em dois grandes eixos. O primeiro é para tratar sobre o MEI, que é uma nova personalidade jurídica, né? Então, tratar os impactos que isso tem no mercado de trabalho. E segundo, um pouco o que é uma carreira de um motoboy e por que muitos deles acabaram aderindo ao MEI quando essa alternativa surgiu. E aí a única consideração do ponto de vista mais teórico, abstrato, assim, que eu queria fazer no começo é para justificar a minha opção em estudar o MEI, o microempreendedor individual, como um aspecto, um tema que diz respeito ao mercado de trabalho. E essa não é uma opção simples de tomar, e na realidade ela vai no sentido contrário do que a grande maioria, tanto do que é produzido de conhecimento acadêmico, quanto o que é produzido em termos de política pública funciona. Geralmente o MEI ele é tratado por ser um CNPJ como se ele fosse uma pequena empresa mesmo. Então, se pegar todas as políticas do governo, de incluir o MEI, por exemplo, no Sebrae, os cursos ao MEI, eles sempre são voltados à gestão de negócios, como se gerir um negócio, e no ponto de vista acadêmico, geralmente eles são tratados dessa forma também. E aí essa parte está justificada com mais profundidade, né, na tese, a partir do debate do que é o empreendedorismo, a partir dos dados sobre os MEI no Brasil, mas aqui eu vou só citar porque é importante isso. Eu trato o MEI como ele depende da venda do próprio trabalho para sobreviver, eu trato ele como um trabalhador, porque o MEI, qual que é a opção que ele tem? Por exemplo, um MEI que é um confeiteiro, ele tem tanta opção de vender a força de trabalho dele como empregado, quanto como um CNPJ. E essas formas, elas concorrem entre si, inclusive com a informalidade. Então, se pegar, por exemplo, a evolução da renda média do trabalhador sobre diferentes formas de contrato, a gente vai ver que os patamares são diferentes entre elas, mas a tendência é a mesma, porque as formas, elas concorrem entre si. Então, esse é um pressuposto
digamos que diferencia a minha dissertação do que e torna, em alguma medida, não comparável com boa parte do conhecimento que é produzido sobre a evolução do MEI. Bom, o MEI ele surgiu, o microempreendedor individual, a partir de uma alteração na lei da micro e pequena empresa, feita no final de 2008, aprovada na Câmara dos Deputados, por uma proposta de um deputado que, na época, estava no PSDB. Foi aprovada por unanimidade, desde os partidos mais à esquerda, como o PSOL, até o que tem mais à direita, concordou com a alteração que era proposta, e ela foi sancionada pelo Lula, que à época era presidente, a partir de 2009, né? Então, é importante que tenha começado em janeiro, porque é quando começa o ano fiscal também no Brasil, né? Além de começar o próprio ano. E aí, quais que eram os critérios para a pessoa ser MEI? Que ela recebesse no máximo R$36 mil por ano, que dá R$3 mil por mês, né? Que ela não tivesse sócios, que tivesse no máximo um empregado que recebesse um salário mínimo. Essa é uma parte que ainda está na lei, mas que, de fato, não tem muita relevância. Assim, quase nenhum MEI, eu particularmente não conheci nenhum na minha pesquisa, que tivesse um empregado. E o objetivo disso era legalizar, ou pelo menos o objetivo alegado na proposta de alteração, era legalizar milhões, dezenas de milhões de trabalhadores que trabalham no Brasil na informalidade, né? Então, completamente fora do controle da regulação estatal e, portanto, muitas vezes sem vários direitos que a gente considera fundamental, né? Como a aposentadoria. E aí a ideia como o público ele é um público, digamos que potencialmente tem uma formação menor, tem dificuldade de lidar com muita burocracia, foi feito um CNPJ de uma maneira super simples, pagando R$52 por mês de mensalidade, ou 55, depende um pouco se é um comércio ou se é um serviço. O MEI já cumpriu com toda a sua burocracia, digamos, não tem mais imposto, todos eles são pagos uma vez só no mês, por um boleto super simples. A maioria desses R$52 vai para o INSS, quase a totalidade, né? E uma parte vai para o município, que deixa de receber, do que seria o trabalhador autônomo, um imposto municipal sobre a prestação de serviços, né? Só para ter uma noção do que isso representa para o trabalhador autônomo em comparação com o que existia antes, e que ainda existe, na realidade, um trabalhador que emita notas com seu CPF, ele, para ter direito aos benefícios do INSS, ele precisa pagar 10% 11% de um salário mínimo, que hoje dá R$114. O MEI paga R$52. E tem direito a emitir nota fiscal, que o autônomo precisa pagar imposto que varia do município, mas em torno de 10% sobre as notas. E o MEI ainda tem direito ao seguro-acidente e auxílio reclusão, que é um caso de acidente de trabalho, e o segundo em caso do trabalhador ser preso, que são direitos que para o autônomo, mesmo com R$114 de contribuição mensal pelo INSS, ele não tem. E aí o MEI, a diferença dele para o trabalhador com carteira assinada é que, primeiro, ele está limitado a um salário mínimo nos benefícios, né? Então, muitas vezes significa uma grande redução de renda, no caso de aposentadoria ou de acidente. E ele só tem direito a se aposentar por idade, né? Ele tem que ter um mínimo de contribuição, mas ele só pode se aposentar com 65 anos. Bom, isso para dar uma contextualização geral do que é o MEI. De 2009 até ano passado, portanto, durante os 10 primeiros anos de implementação dessa nova forma jurídica, 8,5 milhões de brasileiros aderiram a ela. Agora, em 2020, no último ano, a gente chegou a 10,2 milhões hoje, né? Esse dado de hoje. E aí, muito possivelmente explicado pela questão do auxílio emergencial do governo, que o MEI tem determinadas facilidades, né? Mas mesmo considerando os dados do ano passado, pré-pandemia, de quase 9 milhões de MEIs,
Isso, na minha interpretação, de quem enxerga o MEI como uma forma jurídica de venda de força de trabalho, significa que o MEI já é, no Brasil, a segunda forma mais importante de vinculação trabalhista do país. É mais importante do que militar, é mais importante do que funcionário público estatutário, só perde para a CLT, somado no público e no privado, né? Então, essa é vamos dizer, um pressuposto do trabalho, e aí levando assim um pouquinho mais para frente o perfil de quem aderiu ao MEI, de quem são esses 10 milhões, a gente nota que eles têm um nível de formação e renda superior à média dos trabalhadores por conta própria. Eles têm um perfil urbano de serviços, né, do setor de serviços, e de atividades que não têm nenhuma complexidade tecnológica e não exigem uma formação formal de trabalho, né? Então, são os setores básicos da economia de serviços e são urbanos, em quase sua totalidade. E, por fim, uma boa parte desse crescimento é explicado também porque o governo ele fez uma medida inicial de criação dessa nova forma jurídica, mas depois, sucessivamente, isso aí independente do presidente que estava no poder, foi ampliada tanto a renda máxima anual permitida, que hoje está em 81 mil reais, né? Começou em 36, então em 10 anos mais do que dobrou, é muito acima da inflação, e a possibilidade de adesão ao MEI foi dada a mais setores econômicos, né? No início era mais restrito, foi sendo sucessivamente aberto. Hoje, praticamente qualquer profissional pode aderir ao MEI, recebendo 81 mil reais por ano, que inclui 98%, talvez mais, da força de trabalho brasileira ocupada como trabalhador por conta própria, que é o perfil do MEI. Então, ele é uma grande forma de regulação do mercado de trabalho no Brasil, abrangendo quase todos os setores e basicamente todas as faixas de renda, inclusive porque não tem muito controle sobre sobre esse limite, né? Digamos, se não tiver na nota fiscal, esse limite ele não é regulado. Então, isso explica por que nós passamos já de 10 milhões de trabalhadores nessa situação. Bom, os motoboys, que é a categoria especificamente que eu analisei. Para mim foi bastante novidade também nessa parte da pesquisa, porque o meio tinha contato, né? A gente, na minha geração, acho que foi a primeira que teve que aderir por falta de possibilidade de ter carteira de trabalho, então eu conheço muita gente que fez MEI, né? E fui investigar, então, em categorias específicas, e aí eu encontrei entre os motoboys mais facilidade, assim, de pesquisa, né? Então, só localizar um pouquinho o que é a profissão as características dela, e aí eu entro no desenvolvimento da carreira, né? Que leva o motoboy a opção por exercer sua profissão através do meio. Os motoboys, eles são uma categoria profissional relativamente nova, eles são 100% urbanos, né? Geralmente metropolitanos, e eles remontam a origem da categoria à década de 80, como uma evolução do que era um office boy. Então, atuando dentro das atividades meio da empresa, levando documento para lá, levando documento para cá, indo no cartório, mas principalmente internamente nas empresas, né? Isso é explicado por quem estuda a história, né, da categoria, principalmente pela eficiência que as motos têm de velocidade, custo, de locomoção em grandes metrópoles, onde o trânsito impede o fluxo de veículos grandes, né? Um dos dados que eu trago na dissertação é dado de que
na Paulista, em horário de pico, um carro demora geralmente para atravessar seus 2,8 quilômetros, que é uma distância super curta, demora meia hora, 30 minutos, que é basicamente o tempo de atravessar a pé. Enquanto um motoboy faz o mesmo trajeto em 8 minutos. E a moto, além de tudo, é muito mais econômica, né? Tanto para comprar, manter, para a utilização de combustível, etc. Então, começou dessa forma e basicamente foi se expandindo da atividade meio das empresas para a atividade fins delas, ou seja, a entrega de produtos, né? Aí a empresa produz, o motoboy fica responsável de entregar ao consumidor final, e disso evoluiu também a pessoas que, para não fazerem determinadas atividades, pagam um motoboy para ir num cartório, para ir fazer, entregar um bem pessoal, né? E isso cresceu de uma forma muito explosiva nos anos 90, 2000, 2010, e a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de contabilizar, porque boa parte deles é completamente informal. Alguns têm outras profissões, trabalham algumas horas de motoboys também. E pelo IBGE não dá para chegar num número exato. O mais próximo que tem é uma estimativa feita pelo Sindimoto de São Paulo, de alguns anos atrás, de que são 900 mil trabalhadores na categoria. Ou seja, é bastante gente, né? E como um perfil que é padrão, em todas as pesquisas com um escopo mais reduzido, chegaram mais ou menos nesse perfil, que é uma categoria masculina, né? A presença feminina é estatisticamente relevante, é bem menos de 1%. Em torno de 75% da categoria tem menos de 35 anos, então são homens super jovens, que basicamente não tem motoboy de mais de 50 anos, então eles têm uma carreira que começa, às vezes, com menos de 18 anos, embora seja ilegal, né, que menor de idade pilotem motos, mas digamos que começando aos 18 anos, se encerra geralmente aos 35, 40, ou no máximo 50 anos. Então é uma carreira curta e que o motoboy precisa estruturar de uma forma que a saída da categoria não seja muito traumática, né? Que ele, assim que o corpo dele não aguenta mais o que a carreira exige, ele tenha formas de se localizar no mercado de trabalho. E quase a totalidade dos motoboys não planejou ser motoboy. Ele não chegou com 16 anos e falou, não, vou ser motoboy, então vou aprender a pilotar, vou comprar uma moto, etc. Geralmente, é um pessoal que já tinha uma moto, que já usava para se locomover, porque é uma forma barata, né? E aí está desempregado por algum motivo, precisa começar a trabalhar, ou está endividado, precisa pagar aluguel, teve um filho, e aí tem uma moto parada e começa a trabalhar de motoboy por qualquer preço, sem a proteção adequada, sem conhecer muito bem as rotas, sem o preparo técnico, né? Uma pessoa que acabou de começar a pilotar, e entra na carreira dessa forma. Então, esse é um perfil, digamos, quem é um motoboy médio que a gente encontra, né? Aí, sobre o desenvolvimento da carreira, o que é a profissão desses jovens? Em primeiro lugar, ela é uma profissão extremamente perigosa e violenta. Ela tem números de mortes, de acidentes graves, de incapacitação mesmo por serviço, né, que a pessoa fica tetraplégica ou precisa, enfim, passar por procedimentos cirúrgicos super graves, que é comparável à atividade militar da polícia, né, com dados muitas vezes superiores de índice de morte, etc. Então é uma profissão extremamente perigosa, para a qual entram trabalhadores despreparados e mal equipados, e jovens, né. Então essa é uma característica que ela ainda é ampliada por uma segunda, que é de que é uma categoria em que o salário ele é vinculado à produtividade, à produção, ao número de entregas. Isso eu acredito que tenha se intensificado de maneira brutal com
com o crescimento dos aplicativos. Quando eu estudei, quando eu entrevistei esses motoboys, geralmente o que que eles faziam? Eles tinham um contrato, por exemplo, com uma pizzaria. Aí eles tinham um preço de arrancada do dia, digamos, R$ 40, independente do que acontecer, ele vai ganhar R$ 40, ele fica à disposição por 8, 10, 12 horas do restaurante, da pizzaria. E aí ele recebe um adicional por entrega, ou se passar de 10 entregas, recebe um adicional, ele tem um extra, que no fim é quase a renda toda dele. Isso serve, inclusive, para os motoboys que tinham carteira assinada, que eram muito poucos já, mas os motoboys que tinham carteira assinada também, a realidade deles é de que eles recebiam um salário mínimo, e o resto todo da renda deles vinha de renda variável, que era a maior parte, né? Então, como que um motoboy ele estrutura vamos dizer, uma jornada semanal dele? Ele tem, geralmente, todos os que eu entrevistei funcionavam dessa forma. Eles tinham um contrato fixo, então eles trabalhavam de 3 a 6 dias por semana, de 8 a 12 horas por dia, num determinado local, e ali eles tinham uma renda mínima diária, e aí nos horários vagos deles, nos contraturnos, nos fins de semana, eles pegavam contratos avulsos. Alguns até estavam iniciando com os aplicativos, que era muito incipiente, mas a maioria com contatos que iam conseguindo no desenvolvimento da carreira mesmo. E aí, assim, a vantagem que eles atribuíam a isso? A maioria deles tinha tido experiência, por exemplo, com empregos formais, né? Dizem que eles tinham muita liberdade de, em momentos que eles precisavam estar mais com a família, mais com os filhos, eles tinham essa opção e, ao mesmo tempo, quando estavam com uma dívida para pagar ou queriam fazer um financiamento de algo, enfim, eles podiam trabalhar o dia inteiro. O que também, não, como não tem nenhuma regulação, leva eles ao limite físico, né, ao esgotamento mental, que numa profissão já extremamente perigosa amplia os riscos, né? E é isso, essa dinâmica deles de emprego fixo fazia com que eles ficassem responsáveis pela vaga. Então, por exemplo, um dos motoboys ele era responsável pelas entregas de uma confeitaria. Se ele faltasse o trabalho, não tinha problema nenhum também, só que ele era responsável por conseguir uma pessoa para trabalhar e ele respondia também pela produtividade da pessoa, né? Então, essa terceira pessoa era controlada por ele e pelo patrão direto. E para ele era uma sensação de liberdade, né? Porque ele não tinha obrigação fixa. E para o patrão é o melhor dos mundos, né? Ele não precisa nem contratar alguém caso o funcionário dele fique doente, por exemplo, né? Isso já vai ser resolvido pelo próprio funcionário. Então, aí a interpretação minha é de que essa conformação de jornada gera entre os motoboys um sentimento de coletivo, ou relações afetivas e profissionais que, entre outras categorias de conta própria, não se desenvolve tanto. Porque como eles indicam e são indicados, eles criam relação pelos colegas, né? Eles criam relação de confiança e grupos que vão indicando os melhores lugares para trabalhar para os amigos, etc. E eles vão criando grupos de WhatsApp, que eles vão conversando sobre isso, né? Sobre determinados problemas que eles estão enfrentando. Ou se alguém teve um acidente, eles combinam de todo mundo lá para pressionar, não deixar que aconteça nenhuma injustiça. E é dentro dessa dinâmica de conformação da jornada semanal e de busca pelos melhores clientes que surgiu o MEI na vida desses trabalhadores. Os motoboys que eu entrevistei, eles tinham, o mais jovem ele tinha 28 anos e até 38, já é um perfil um tanto mais velho do que a média da categoria que eu falei para vocês, né? E boa parte da explicação disso está no fato de que eles têm MEI, porque ninguém faz MEI para virar motoboy. Um motoboy, ele começa a trabalhar de um jeito que eles chamam de cachorro louco, de bicho doido, que é esse jovem sem preparo, sem equipamento, que corre na noite para fazer o máximo de entrega possível. E conforme vai passando o tempo, pela própria necessidade de se preservar, ele vai disputando os melhores clientes, e aí o MEI aparece como
como um fator central da categoria, porque hoje não faz mais tanto sentido, mas há muito pouco tempo fazia, de que o MEI era uma garantia para o patrão de que ele não seria processado. O que podia acontecer pelo trabalhador informal. Vamos supondo um cenário. Se um trabalhador informal ele se acidenta e ele precisa ficar 2 meses parado em casa, por exemplo, que é super comum entre os motoboys, o motoboy informal ele podia processar o patrão, alegar vínculo trabalhista e receber uma super indenização. O MEI já não pode mais fazer isso. Ou até a reforma trabalhista tinha alguma disputa judicial, hoje simplesmente não ganha mais na justiça o trabalhador que está nessa situação. Então, todos os motoboys, quando eu perguntava para eles assim, qual que é a principal vantagem de tu aderir ao MEI? Ele dizia assim, pro patrão é bom, porque ele, primeiro que passa uma imagem de responsabilidade, né? Não é um moleque responsável, uma pessoa que foi lá, investiu, fez o CNPJ. E, em segundo lugar, como não tem o vínculo de emprego, da segurança jurídica para o patrão. Então, torna esse motoboy que aderiu ao MEI um competidor melhor no mercado de trabalho, porque ele apresenta uma imagem melhor, uma imagem mais profissional, mas também porque ele garante ao patrão de que ele não vai dar custo extra em caso de algum problema, ou até uma desavença, que é o que acontecia muitas vezes, de processar o patrão. Então, essa talvez tenha sido a parte da pesquisa que mais me surpreendeu, assim, porque eles não dizem assim, não, eu gostei do MEI porque para a categoria foi bom, isso aqui ampliando os seus direitos, etc. Não. Funciona como um instrumento de competição dentro da categoria, que geralmente quem já está 2, 3 anos vai chegando nos melhores clientes, esses clientes vão exigindo um CNPJ e ele faz para se adequar a uma competição de mercado. Além desse fator, de forma marginal, os motoboys citavam os direitos do INSS e não são os direitos de aposentadoria. E essa é uma questão também que me surpreendeu. A gente já vai chegando uma meia hora aqui de apresentação, eu já vou tentar concluir. Que tem uma pesquisa do Sebrae, que eu trouxe até na dissertação, que diz que 32% dos trabalhadores que aderiram ao MEI fizeram isso pelos benefícios previdenciários, pelos benefícios do INSS que isso traz. Eu tinha essa expectativa muito grande, porque eu sabia já, né, que o trabalhador autônomo, o MEI tinha sido um grande barateamento do acesso ao direito previdenciário. E só que os motoboys, eles não estão pensando, ou pelo menos que eu entrevistei, não estavam pensando em se aposentar. Eles tinham entre 28 e 38 anos, e eles estavam pensando no momento em que eles iam, a aposentadoria para eles é sair da categoria. Então, eles estavam tentando juntar um certo dinheiro para quando chegar aos 45, 50 anos, montar uma oficina de moto, um negócio de vender peças, enfim, criar seu negócio próprio. Mas para eles a grande vantagem era o seguro acidente, que para outras categorias não é tão importante. Eles assim, o salário é baixo, é o salário mínimo. Mas caso eu morra ou me acidente gravemente, pelo menos a minha família tem um mínimo de renda, né? O mais básico, porque quase todos eles com filhos, né? E trabalhando 12, 14, 16 horas, eles eram os principais responsáveis pela renda da casa e a ideia de acidente grave para eles significa ficar com renda zero, né? Não é assim antes do MEI, ou caso não pudesse processar seu patrão. Então, essa foi a única vantagem, assim, de resto, para eles é só uma vantagem competitiva. Ou seja, se todo mundo aderir também ao MEI, essa vantagem competitiva se desfaz para o indivíduo, né? Então, basicamente foi assim a pesquisa em termos concretos, né? Aí depois acho que tem alguns eixos que se abrem para um debate possível. O primeiro é sobre essa evolução, né, super rápida dos aplicativos. E o segundo, que eu considero um tema super relevante também, é a hegemonia liberal, né, no que a gente vive no Brasil nos últimos 30 anos, que culminou na ideologia do empreendedorismo, que eu acho que é um grande tema aí a ser debatido. Sei que o Renato debateu também, muita gente tem ido por aí, e eu dei minha contribuição também. Então é isso, encerro aí.
Hum.